Velha idiota! A frase ricocheteou pelas paredes frias do saguão como um tiro de deboche. Rafael Mesquita, 38 anos, terno risca de giz sob medida, relógio suíço brilhando no pulso, gargalhava alto enquanto apontava para a mulher que acabava de cruzar a recepção. Ela usava um casaco marrom surrado, ainda úmido da chuva fina que caía lá fora. A pasta de couro em suas mãos parecia tão velha quanto o desprezo no olhar do advogado. Os funcionários do escritório, estagiários, recepcionistas, paralegais, hesitaram por um segundo. Alguns riram com ele, outros apenas baixaram os olhos, mas todos viram. Dona Célia Menezes, 72 anos, manteve a postura ereta. Não respondeu ao insulto. Seus passos lentos ecoaram no mármore branco enquanto avançava. Parou exatamente no centro da recepção, sem pedir licença, sem hesitar. Atrás dela, a cidade de São Paulo escorria pelas janelas embaçadas, indiferente ao que estava prestes a acontecer ali dentro. Recepcionista tentou intervir, mas Célia ergueu apenas um dedo e com voz firme disse: "Vim falar com o Dr. Rafael Mesquita. Tenho documentos importantes relacionados a um caso antigo." Rafael, encostado na bancada de atendimento, olhou para a secretária com o tipo de expressão que precedia explosões de arrogância. "Quantas vezes eu já disse que aqui não é lugar para caridade, Juliana. Essa mulher tá com cheiro de naftalina e acha que pode entrar na mesquita em Almeida como se fosse feira livre." Ele riu mais uma vez. "Quer vender crochê, vovó? Ou veio pedir indenização por abandono afetivo?" A pasta que ela segurava, apesar do aspecto gasto, estava intacta, sem um rasgo, sem uma dobra fora do lugar. Detalhe que nenhum dos presentes percebeu naquele momento. A mulher, em silêncio absoluto, deixou a pasta repousar sobre a barriga com ambas as mãos. Seus dedos estavam marcados pelos anos. Calos, manchas, ossos aparentes, mas firmes. Aquela não. Era uma senhora frágil, apesar da aparência. Não tinha vindo pedir nada. Não era uma suplicante, era outra coisa. Algo que os presentes ainda não conseguiam identificar. E Rafael, menos ainda. "Olha aqui, dona. Seja lá quem a senhora for. Se acha que pode entrar aqui para tirar dinheiro fácil, escolheu a porta errada. Não tenho tempo para maluquice de aposentada." Ela disse que é professora aposentada. "Célia Menezes", sussurrou Juliana, tentando salvar alguma dignidade no ambiente. Rafael bufou. "Professora? Ah, ótimo. Deve ter vindo corrigir minha gramática. Aposto que trouxe uma redação para eu revisar. Tema: por que destruí a minha família com más decisões financeiras?" Os risos recomeçaram, mais baixos agora, contaminados por certo desconforto. Mas o advogado continuava com seu espetáculo particular. Seus sapatos italianos ecoavam contra o mármore, enquanto ele se aproximava da idosa, como se fosse um juiz prestes a proferir sentença. Ela, no entanto, não recuou. Fitou-o nos olhos. O salão ficou mais silencioso do que deveria. Até o som do ar-condicionado pareceu cessar. Por um instante, Rafael hesitou. Havia algo no olhar dela. Algo que ele não reconhecia, mas que despertava um incômodo leve, quase imperceptível. Célia então disse, num tom que não era de súplica nem de acusação, mas de constatação: "O senhor destruiu a vida do meu filho." O impacto da frase caiu como um trovão abafado naquele salão, corporativo. Alguns se entreolharam. Juliana parou de digitar. O estagiário do café congelou no meio do movimento. Rafael, por sua vez, precisou de meio segundo para processar. A ruga entre suas sobrancelhas se formou antes da reação verbal. "O quê?" Ele tentou rir, mas saiu seco. "Agora a senhora está dizendo que eu matei alguém? Qual é, vó? Isso aqui virou o programa do Datena?" "Não estou dizendo que o senhor o matou com as mãos", continuou Célia, "mas o senhor destruiu a vida dele, com ameaças, com palavras, com decisões." A cada frase, a voz dela se tornava mais estável, mais perigosa. Não era teatral, era só inevitável. Rafael deu uma olhada rápida em volta, esperando ver apoio nos rostos dos colegas. Mas ninguém sorriu. O ambiente estava diferente agora. Ele sentiu, mas ainda não compreendia o porquê.
A idosa então olhou para a pasta, apertou os dedos ao redor da alça de couro e concluiu, com a firmeza de quem não tinha pressa. E eu vim aqui para abrir isso e mostrar a verdade. Rafael Mesquita era o tipo de homem que carregava sua impunidade como quem veste um paletó sob medida. Filho único do lendário Dr. Álvaro Mesquita, jurista homenageado em universidades, colunista em jornais, conselheiro informal de ministros, Rafael havia herdado não apenas o sobrenome respeitado no mundo jurídico, mas também a certeza inabalável de que tudo, absolutamente tudo, estava ao alcance da sua influência. Desde os 30 anos, comandava a Mesquita em Almeida, agora rebatizada apenas com seu nome, após a morte do sócio original num acidente de helicóptero que rendeu uma bela indenização e um salto nas reservas do escritório. Tinha MBA em Miami, frequentava festas de políticos no Itanhangá, jogava pôquer com desembargadores e adorava repetir entre goles de uísque japonês que no Brasil a lei é para quem não pode pagar por uma exceção. O ambiente da Mesquita, em Almeida, refletia sua alma. Gelado, caro e intimidante. O mármore Carrara na recepção, os lustres industriais de latão escovado, o aroma constante de café gourmet filtrado por baristas exclusivos. Não havia uma planta viva no escritório. Rafael achava que flores davam um ar de repartição pública. O som dos saltos das estagiárias ecoava como metrônomo do poder dele. Toda sexta-feira à tarde, um saxofonista particular tocava ao vivo no lounge enquanto Rafael revisava processos com um corriba aceso e 2 celulares em mãos. Seus clientes? Construtoras envolvidas em licitações obscuras, políticos acusados de improbidade, CEOs de multinacionais que precisavam limpar a ficha antes de lançar uma nova startup. Naquela manhã, ele havia chegado mais cedo do que o habitual, ainda amargo pela derrota judicial da véspera. Um processo milionário contra a prefeitura de Campinas havia sido arquivado por insuficiência de provas. Rafael culpava o estagiário, o juiz, a imprensa, o sistema, todos menos a própria arrogância. Havia quebrado um vaso de cristal no próprio escritório e ameaçado demitir metade da equipe. Estava tenso. Quando Dona Célia entrou, foi como se o universo tivesse oferecido a ele uma válvula de escape. Ela não era uma ameaça real, era um alívio cômico, um alvo perfeito. E Rafael fez o que sempre fizera com os alvos mais frágeis. Esmagou com palavras afiadas e um sorriso de escárnio. Eu não sei o que é mais ridículo, a senhora achar que pode me intimidar com uma pastinha de papelão, ou vir vestida desse jeito, como se fosse dar aula de catecismo na periferia. Ele passeava pelo saguão como um ator em seu palco. Parava para lançar frases de efeito, olhava para os estagiários em busca de risos cúmplices, usava as mãos como um orador de palanque. Juliana me responde com sinceridade. Se essa mulher tivesse entrado no seu condomínio, o porteiro deixava subir ou chamava a polícia direto? A secretária sorriu, nervosa, sem saber se era melhor concordar ou sumir sob a mesa. Rafael adorava esses momentos. Era quando se sentia mais vivo. Dizia a si mesmo que era necessário manter o ambiente sob controle, mostrar força, estabelecer quem manda. Em sua mente, era um educador do caos. Gostava de humilhar em público para manter a equipe com medo. Acreditava que quem não teme, trai. E, acima de tudo, acreditava que sua posição o blindava de qualquer consequência. Eu sou a consequência, já havia dito certa vez, ao negar um aumento a uma advogada sênior com 15 anos de casa. Aqui, ou você me obedece ou pede demissão. E se pedir, o mercado fecha as portas. Isso chama reputação. A minha destrói a sua. Dona Célia, ali parada, de pé no meio do salão, não parecia registrar a performance dele. O que era irritante. Rafael estava acostumado a ver as pessoas encolherem, chorarem, recuarem, se desculparem, mas aquela mulher não demonstrava nenhum desses sinais. Ele decidiu testar outro tom, a intimidação velada. Aproximou-se devagar, abaixando levemente o volume da voz. Dona Célia, né? Deixa eu te explicar como funciona o mundo real.
Aqui ninguém liga para histórias de novela das 6. Se teu filho faliu, morreu, se jogou da ponte, a culpa não é minha. A vida é dura. A senhora devia saber. É professora, né? Aposto que viveu de salário de fome. E agora quer um pouco da grana dos ricos, é isso? Nenhuma resposta. Apenas o silêncio. E aquele olhar. Rafael deu meia volta com irritação. Juliana, eu falei 1000 vezes que o segurança não pode deixar qualquer um entrar aqui. Isso aqui não é rodoviária. Se fosse um cara de chinelo, já tinha levado spray de pimenta. Os funcionários evitaram o olhar. Alguns começavam a perceber que aquilo não era apenas grosseria. Era algo mais profundo, mais cruel e mais perigoso. Mas ninguém se atrevia a intervir. Sabiam que Rafael não hesitava em destruir carreiras por causa de um olhar atravessado. Já fizera isso com um estagiário que ousou corrigir uma vírgula em um parecer jurídico. Ele então apontou para a pasta que a mulher segurava. E essa porcaria aí? Que tem aí dentro? Cartinha de amor? Documentos que vão me destruir? Vai dizer que tem uma bomba atômica aí dentro, dona Célia? Porque só isso para me assustar. Ele gargalhou alto pela 3ª vez, encenando uma farsa para uma plateia que já não achava graça. Aliás, alguém já verificou se essa pasta tem cupim? Do jeito que tá velha, deve ter sido comprada quando Juscelino ainda era presidente. O riso forçado ecoou de novo, mas desta vez sem eco. Nem os bajuladores riram. O clima havia mudado. Rafael, como todo narcisista, ainda não tinha notado. Célia finalmente falou apenas 2 palavras. É suficiente. Suficiente para quê, vozinha? Rebateu ele com cinismo. Ela olhou nos olhos dele com calma e respondeu. Suficiente para acabar com sua farsa. Rafael tentou manter a máscara de deboche, mas o olhar firme de Dona Célia fazia algo dentro dele oscilar. Não era medo, ainda não, mas um desconforto leve, uma espécie de assombro silencioso. Ele pigarreou e chutou uma das poltronas giratórias da recepção, com a ponta do sapato italiano. Olha aqui, minha senhora, eu tenho 1000 processos para cuidar, clientes esperando reunião, prazos estourando. Não posso perder tempo com devaneios de gente ressentida. Ainda mantinha a postura superior, mas seu tom já não era tão teatral. O público que antes o encorajava, agora apenas o observava em silêncio. Célia não respondeu. A pasta ainda estava em suas mãos, fechada, mas firme como se fosse um código nuclear. Ela não precisava falar. A presença dela já era incômoda o bastante. Quer saber? Rafael avançou 2 passos. Vamos economizar tempo, então. Me diga logo quem era esse tal filho, porque, sinceramente, já estou perdendo a paciência. Quer me responsabilizar pela sua tragédia pessoal? Beleza. Mas seja objetiva. Nome, local, data, caso. O tom era seco, quase rude. Ele tentava arrancar a verdade de forma cirúrgica, como se dominasse a narrativa. Não dominava. Célia respirou fundo, ajeitou a gola do casaco molhado e respondeu com uma clareza que ecoou na sala como uma sentença. Daniel Menezes, engenheiro civil, 41 anos. Trabalhava na construtora Alvorada, pai de 2 filhos. Ao ouvir o nome, Rafael piscou. Um reflexo involuntário, quase imperceptível. Mas alguém atento teria notado. Ele, no entanto, disfarçou imediatamente. Daniel Menezes, Rafael repetiu, como quem busca na memória um arquivo antigo. Fez uma pausa de 2 segundos. Não me lembro. Deve ter sido um caso irrelevante. Eu cuido de centenas por ano. Olhou para os lados, buscando apoio visual, mas ninguém sustentou seu olhar. Juliana estava com os olhos fixos na tela do computador. O estagiário do café fingia mexer no WhatsApp. A tensão havia transformado o saguão em um teatro onde só a protagonista tinha texto verdadeiro. Desculpe, senhora, mas esse nome não me diz nada. E com todo respeito, a senhora está perturbada. Lamento pela perda, mas não sou responsável pelos fracassos do seu filho. Ele não fracassou. A resposta de Célia veio sem hesitação. Ele tentou impedir uma tragédia e foi silenciado. Rafael riu, dessa vez com menos convicção.
Era um riso seco, desidratado. Ah, claro, um herói incompreendido, e eu o vilão da história. A senhora anda vendo muito documentário na Netflix, é? Ela não reagiu. Abriu a tampa da pasta com cuidado, como quem abre um relicário. Não retirou nada ainda, mas apenas aquele gesto foi suficiente para fazer Rafael dar um passo atrás sem perceber. O som do fecho metálico ecoou na sala como um estalo de alerta. Pela primeira vez, ele se deu conta de que talvez aquela mulher não estivesse blefando. Daniel denunciou irregularidades estruturais em 3 obras públicas em andamento. Laudos assinados, alertas ignorados. O senhor era advogado da construtora. Disse que resolveria tudo internamente. Rafael cerrou os dentes. Uma lembrança incômoda começava a emergir. Um e-mail, uma reunião abafada, um engenheiro insistente que quase causou um problema sério. Mas ainda assim, ele tentou se proteger no sarcasmo. Senhora, eu sou advogado. Defendo interesses. Se seu filho teve algum problema com a empresa, que resolvesse na justiça. Não é meu trabalho carregar os traumas dos outros nas costas. Mas mesmo enquanto falava, já não tinha tanta certeza da própria inocência. Ele tentou ir à justiça. O senhor o ameaçou com um processo de 5 milhões por difamação. A fala caiu como uma bomba surda no centro da sala. Alguns funcionários se remexeram. Um dos advogados recém-contratados tossiu para disfarçar o desconforto. Rafael deu uma risada amarga, mais defensiva do que provocativa. 5 milhões? A senhora tirou esse número da onde? Da cartola? Célia se aproximou um passo. Não era agressiva, mas a firmeza era insuportável. Do e-mail que o senhor mandou para ele no dia 14 de março de 2018. Está impresso, registrado e gravado. Rafael fechou a cara. O nome da data acendeu um alerta em sua memória. Naquela época, ele havia trabalhado pessoalmente no caso da Alvorada Engenharia. Lembrava vagamente de um engenheiro que se recusava de assinar relatórios. Lembrava de uma reunião tensa. Lembrava do nome Daniel. Mas não queria se lembrar. Não agora. Não ali. Não com uma mulher idosa e uma pasta de couro velha na mão. Mesmo que eu tenha participado desse caso, o que não admito, nada disso prova que eu tenha feito algo errado. Empresas erram, pessoas ficam insatisfeitas. Isso não faz de mim um criminoso. Ele tentava racionalizar, mas o suor já se acumulava na base da nuca, mesmo com o ar-condicionado no máximo. Célia não avançou mais. Não precisava. Já havia atravessado a couraça dele com os próprios olhos. O senhor não é um criminoso qualquer, doutor Rafael. O senhor é um homem que usou o poder da lei para proteger quem colocava vidas em risco e destruiu quem tentava impedir. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer acusação formal. Rafael respirou fundo. Voltou a sorrir, tentando se recompor. Quer saber? Ligue para meu advogado. Ligue para o Papa. Eu não fiz nada de errado. Mas a frase não convenceu nem a ele mesmo. E no fundo ele sabia. Aquele nome, Daniel Menezes, não era estranho por acaso. A pasta se abriu como se fosse uma cápsula do tempo, revelando seu conteúdo aos poucos, não com pressa, mas com o tipo de precisão meticulosa que só alguém que esperou anos por aquele momento teria. Célia Menezes puxou lentamente a primeira aba plástica, revelando uma sequência de documentos presos com clipes, dourados, etiquetas coloridas nas bordas e post-its com datas escritas à mão. Eram páginas impressas, muitas com selos de autenticidade, carimbos, timbres de órgãos públicos. Mas o que mais chamava a atenção era a organização. Não havia nenhuma folha amassada, nenhum papel fora de ordem. Aquela pasta não era um improviso, era uma armadilha. Rafael, por sua vez, tentou fingir desinteresse, cruzou os braços, resmungou algo sobre papelada de aposentada revoltada e lançou um olhar de desprezo em direção à recepcionista, como se ainda esperasse algum tipo de respaldo. Não veio, nem dela, nem de ninguém. O saguão estava em silêncio absoluto. Até o ar-condicionado parecia soprar mais baixo. Um dos advogados juniores levantou da mesa com o pretexto de buscar café, mas parou a 3 passos.
claramente curioso. Rafael percebeu o burburinho abafado. O controle da narrativa, algo que sempre esteve em suas mãos, agora parecia escorrer por entre os dedos, como areia seca. Célia retirou um envelope transparente. Dentro, um laudo técnico assinado por Daniel Menezes, com o carimbo do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A folha continha dados técnicos sobre resistência de materiais, índice de concreto, bitola de vergalhões, observações de campo. No rodapé, uma assinatura nítida. ENG. Civil Daniel S. Menezes. Matrícula. CREA. 4.1259 SP. Ela não disse nada. Apenas segurou o laudo com as duas mãos, como se apresentasse uma peça sagrada em um ritual. O silêncio se prolongou por alguns segundos, até que uma nova figura cruzou a porta de vidro da recepção. Rafael, disse uma voz grave e serena. Era Dr. Augusto Silveira, advogado sênior do escritório vizinho, Silveira & Caires. Figura respeitada na Faria Lima, ex-professor da USP, conhecido por sua postura equilibrada e ética inflexível. Tinha cabelos grisalhos penteados para trás, terno cinza claro impecável e uma expressão que mesclava curiosidade e leve desconfiança. Havia sido chamado por Juliana discretamente, quando a situação começou a sair do controle. Silveira olhou para a senhora, para a pasta aberta, depois para Rafael, que parecia um pouco mais baixo do que o normal. Ela está tentando me intimidar, Silveira, disse Rafael em tom defensivo. Trouxe uns papéis velhos, acusações sem prova. Você sabe como esse tipo de gente age. Drama, chantagem emocional, discurso ensaiado. Silveira não respondeu imediatamente. Apenas fez um gesto de leve saudação para Dona Célia, que correspondeu com um aceno respeitoso. A senhora pode me dizer o motivo da visita? Perguntou ele, com voz neutra, mas firme. Estou aqui porque seu colega destruiu a vida do meu filho, disse ela sem alterar o tom. E porque essa pasta contém provas de que ele usou o poder que tinha para silenciar uma denúncia que poderia ter evitado uma tragédia. Silveira franziu o senho. Olhou para Rafael, depois para o laudo em mãos. Isso é um documento oficial? Autenticado em cartório, registrado no CREA e com protocolo na Secretaria de Obras do município de Ribeirão Pires. Está tudo numerado, senhor. Ela puxou uma folha plastificada com a confirmação do registro e a apresentou como uma bibliotecária mostrando o acervo da verdade. Rafael interrompeu, tentando recuperar terreno. Silveira, você tá vendo, né? Isso aqui é uma encenação. Ela quer me constranger na frente dos outros. Tá inventando coisa. Isso deve ser material forjado ou, sei lá, coisa plantada por algum concorrente. Mas sua voz já não tinha a firmeza habitual. Estava acelerada, com variações de timbre que denunciavam a ansiedade crescente. Ele suava. Coçava o canto do olho. Movia os ombros com inquietação. Silveira notou tudo, inclusive o leve tremor nos dedos de Rafael quando ele tentou tirar o celular do bolso para parecer ocupado. Doutor Silveira, se me permite, disse Célia. Tenho aqui transcrições das conversas entre meu filho e o Dr. Rafael. 16 trocas entre março e maio de 2018. Além disso, há e-mails, laudos ignorados e evidências de que a construtora Alvorada usou material abaixo do padrão em 3 obras públicas. Ela retirou outro envelope. A borda superior estava marcada com uma fita azul. Silveira examinou de longe. Leu uma data. 15/03/2018. Leu o assunto. Risco estrutural. Unidade hospitalar São Gabriel. Sua expressão mudou. Agora havia seriedade. Isso está ficando muito sério, Rafael, disse ele. Rafael soltou uma risada curta, quase histérica. Sério? Um e-mail velho? Um PDF impresso? Isso não significa nada. Vocês não sabem com quem estão lidando. Eu posso acabar com isso aqui com uma ligação. Silveira o encarou. Com uma ligação ou com uma sentença? O saguão estava imóvel. Os funcionários pareciam estar assistindo a um julgamento improvisado, um tribunal
silencioso, onde cada papel retirado daquela pasta tinha o peso de uma confissão. Célia não exaltava a voz, não teatralizava, apenas exibia documentos, datas, nomes e mantinha aquele olhar, o olhar de quem não tinha mais medo de nada, porque já tinha perdido tudo. Rafael, ainda tentando parecer no controle, deu 2 passos até sua sala. Bateu a porta de vidro com força, mas a última coisa que Silveira viu antes dela fechar foi Rafael tremendo levemente ao apoiar a mão na mesa. O silêncio no escritório foi interrompido por um toque agudo. Não o toque comum do WhatsApp ou do telefone fixo, era o toque exclusivo da linha interna de emergência, usada apenas pela assistente pessoal de Rafael, Roberta, que trabalhava no andar superior. O som cortou o ar como uma sirene. Rafael, ainda dentro de sua sala envidraçada, atendeu com irritação. Roberta, eu pedi para não ser interrompido. Tô no meio de um circo armado aqui embaixo. Uma maluca invadiu a recepção com uma pasta cheia de papel velho. Do outro lado, o silêncio de meio segundo foi mais eloquente que qualquer frase. Doutor Rafael, chegou uma intimação do Ministério Público. A voz da secretária, normalmente afiada e precisa, agora tremia levemente. Eles estão solicitando a apresentação de todos os documentos relacionados ao caso da construtora Alvorada, incluindo contratos, pareceres, comunicações internas e orientações jurídicas feitas pelo escritório. Rafael paralisou. Por um segundo ficou mudo. A mão que segurava o celular começou a suar. Repete isso, Roberta. Devagar. Ela respirou fundo. O MP quer todos os documentos do caso da Alvorada Engenharia, de 2018. Dizem que faz parte de uma nova investigação sobre irregularidades em obras públicas. A notificação menciona especificamente o engenheiro Daniel Menezes. O nome voltou a ecoar como uma assombração. Pela primeira vez, Rafael sentiu o peso da palavra coincidência se desfazer. Aquilo não era mais uma visita incômoda de uma senhora confusa. Era uma sequência de eventos que se encaixavam com precisão cirúrgica. Ele olhou para fora da sala e viu Dona Célia, ainda com a pasta aberta diante de Silveira. A mulher nem se mexia. Era como uma esfinge, um aviso de que o tempo dele havia acabado. Eles deram 48 horas, doutor. Se não apresentarmos tudo, haverá abertura de investigação por obstrução de justiça. Roberta pausou. O senhor quer que eu alerte o setor jurídico interno? Rafael desligou sem responder. Ele ficou parado, encostado à mesa, respirando de forma irregular. O reflexo no vidro mostrava alguém que não parecia mais tão confiante. O terno de alfaiataria parecia apertado no colarinho. A mandíbula se contraía em pequenos espasmos. Não pode ser, murmurou. Abriu a gaveta de baixo, onde guardava alguns arquivos físicos antigos, e puxou uma pasta preta. Alvorada, Alvorada. Daniel Menezes. Encontrou uma folha com o cabeçalho da construtora. Era o rascunho de um parecer jurídico, redigido por ele mesmo, orientando a empresa a não fornecer informações externas sem autorização prévia, especialmente para funcionários insatisfeitos. O documento estava assinado, com data e protocolo. Do lado de fora, Silveira se aproximou da porta de vidro, bateu levemente com os dedos. Rafael, posso entrar? O advogado demorou a responder, mas fez um gesto vago com a mão. Silveira entrou. Olhou a mesa com papéis espalhados, depois os olhos tensos de Rafael. Recebeu alguma notícia? Perguntou com um tom misto de preocupação e suspeita. Rafael não respondeu diretamente. Passou a mão pelos cabelos, andou até a janela, observou a chuva batendo nos prédios do Itaim. Então, em voz baixa, o MP entrou no caso. Quer todos os documentos da Alvorada. Citaram o nome do engenheiro. É o filho dela. Silveira respirou fundo. Isso é muito grave, Rafael. Se essa mulher trouxe provas e o MP já está em movimento, você precisa agir com cautela agora. Cautela? Ele explodiu, virando-se com fúria. Você tem ideia do que isso significa? Se esse caso ressurge, se esse laudo aparece nos jornais,
Se descobrem o que eu escrevi nos pareceres... Silveira manteve a calma. Justamente por isso você precisa parar de gritar e começar a pensar. Ele apontou para a pasta aberta no saguão. Ela não veio blefar. Essa mulher passou anos preparando isso. E agora, por alguma razão, tudo está convergindo. Rafael esfregou o rosto com as duas mãos. A maquiagem social que o protegia, os ternos, o sobrenome, a fama, começava a derreter. Eu achava que ela tinha desistido, que ninguém ligava para um engenheiro demitido. Eu só fiz meu trabalho. Eu não mandei matar ninguém. Eu só... Você ameaçou? Silveira perguntou direto. Rafael hesitou. Silêncio. Silveira continuou. Você escreveu ameaças formais, pressionou, ligou pessoalmente? Mais silêncio. Porque se sim, e se ela tiver provas, você está em mais apuros do que imagina. O telefone vibrou de novo. Desta vez, uma notificação simples no celular. Notícia urgente. Ministério Público abre investigação sobre obras da Alvorada Engenharia. Rafael sentiu as pernas amolecerem. Precisou se apoiar na cadeira. Olhou novamente para fora e viu que Célia agora havia retirado um CD da pasta. Um disco rotulado com uma data à caneta. Ao lado, um estagiário segurava um pendrive. Todos pareciam prestes a assistir a algo. Mas ele sabia. O que viria ali não era um espetáculo. Era a implosão de tudo que ele havia construído. Rafael voltou ao saguão com a pose recomposta. O paletó agora estava fechado até o último botão. A gravata esticada com precisão de alfaiate. Mas os olhos denunciavam o tumulto interior. A decisão dele era clara. Contra-atacar com o único escudo que conhecia. O sarcasmo. Parou diante da mesa onde Célia exibia seus documentos e cruzou os braços. Vamos fazer o seguinte, minha senhora. Se a senhora conseguir provar aqui, agora, que eu cometi qualquer ilegalidade, eu te dou 10 mil reais. Em dinheiro. Hoje, na hora. O saguão silenciou. O gesto era performático, desesperado, mas soava mais como um blefe de pôquer jogado com mãos trêmulas. Silveira, ainda de pé ao fundo, não interferiu. Observava com os braços cruzados, como um juiz em silêncio. A recepcionista, Juliana, manteve os olhos fixos na tela, mas mordeu levemente o canto do lábio inferior, um gesto involuntário de tensão. O estagiário da copiadora deu um passo para mais perto, fingindo organizar uma pilha de contratos. A cena parecia uma peça de tribunal informal. Rafael sorriu com os dentes. Vamos lá, dona Célia. Tá aqui me acusando, me expondo, criando esse showzinho. Mostre uma única assinatura minha que comprove crime. Um áudio, um vídeo, um recibo. 10 mil na hora. Vamos ver do que a senhora é feita. Célia não respondeu. Puxou mais uma aba da pasta e retirou um documento. Era um e-mail impresso, trocado entre Rafael e um dos diretores da construtora. O texto dizia: já silenciei o engenheiro. Se ele voltar a falar, usamos o artigo 17b da cláusula de confidencialidade e ameaçamos com quebra contratual. No rodapé, a assinatura: Rafael D. Brandão. O carimbo digital do provedor mostrava o horário do envio, 22h14, em uma quarta-feira de 2018. Ela entregou o papel a Silveira. Ele leu com a testa franzida, virou o papel e viu o número do protocolo eletrônico. Era oficial. Era real. Rafael tentou rir. Isso é o máximo que tem? Um e-mail de trabalho? Olha, minha senhora, se a senhora acha que isso é prova de crime, recomendo voltar para a faculdade de Direito. Isso aqui é rotina, orientação contratual. Não tem nada de ilegal. Silveira interferiu, pela primeira vez com um tom mais grave. Rafael, você ameaçou represálias jurídicas para silenciar um alerta técnico sobre risco de morte. Isso pode ser configurado como conivência com omissão dolosa, ainda mais se o engenheiro tiver alertado por escrito. Ah, por favor, Silveira, não vai cair nessa também. Ela imprimiu meia dúzia de PDFs e acha que montou uma acusação digna do Supremo. Célia não se alterava. Manteve o ritmo. Sacou um segundo envelope. Dessa vez, um extrato bancário. Nele, uma transferência no valor de US$ 10 mil feita pelo escritório Brandão em Associados,
para a conta de um jornalista investigativo. A legenda dizia: agradecimento por manter o material fora da imprensa. A data: 2 dias após Daniel Menezes ser demitido. Silveira leu. Fechou os olhos por 2 segundos. Você subornou a imprensa, Rafael? Isso não é suborno. Foi uma doação. Agradecimento informal. Esse cara cobria 1000 coisas. Era nosso contato no meio. Você mandou exatamente o valor que acabou de oferecer aqui agora. Coincidência. Rafael, pare. O clima mudou. A aposta que era uma arma virou evidência. Rafael percebeu, mas já tinha ido longe demais. Resolveu dobrar a aposta. Quer saber? Vamos subir. 20 mil. Se conseguir provar que eu cometi crime com qualquer coisa dessa pasta ridícula, pago 20 mil agora. Mas se não provar, quero retratação, por escrito, gravada e publicada. A voz dele tremia sutilmente, mas o tom ainda tentava soar dominante. Era como um cão, acuado que late mais alto quanto mais sente o perigo. Mas a essa altura, ninguém no ambiente achava graça, nem os mais próximos. A figura do advogado imbatível começava a ruir. Célia, então, tirou o CD da pasta. Aqui tem uma gravação. Daniel gravou uma reunião. Não era para gravar, mas ele fez. O áudio mostra você dizendo que ele deveria parar de criar problemas, ou arriscaria não trabalhar nunca mais. Rafael congelou. Mentira. Quer ouvir? Isso é ilegal. Pode ser usado como prova, segundo jurisprudência do STJ, se for para proteção pessoal. Silveira interveio. Se ela tiver esse áudio, Rafael, é o fim. Rafael sentou. Pela primeira vez, ele sentou. O silêncio agora era quase cerimonial. Um estagiário conectou o pendrive no computador da recepção. O cursor piscava sobre o nome do arquivo. Reunial 19ABR 2018 Daniel.mp3. Rafael levantou a mão. Não, ninguém dá play nisso aqui. Não sem meus advogados, não sem perícia. Isso é invasão. Isso é... Mas sua voz não tinha mais comando. O cursor continuava piscando. O arquivo estava pronto. Célia olhou para ele então pela primeira vez com um leve sorriso. Não era de vingança. Era de alívio. Eu não preciso do seu dinheiro, doutor. Eu só precisava que você escutasse a própria voz. O clique do mouse pareceu mais alto do que deveria. Um som seco, quase sagrado, como se alguém tivesse acionado um detonador simbólico. E então, a voz surgiu. Daniel, você está criando problema para você mesmo, cara. A voz de Rafael, indiscutível, preenchia o saguão com uma nitidez perturbadora. Não adianta bancar o herói. Você sabe o que acontece com o engenheiro que começa a falar demais. A porta fecha, meu amigo. Fecha em todas as obras, em todas as prefeituras, em todas as empresas. Era a voz dele, sem filtro, sem charme, sem as armaduras retóricas de sempre. Apenas poder nu, cru, violento. Os olhos dos funcionários se arregalaram. Juliana, a papuci, recepcionista, engoliu em seco. O estagiário, que já ouvira histórias em sussurros pelos corredores, agora ouvia a verdade dita em voz alta, com data e hora. A construtora é grande demais. Você acha mesmo que uma denúnciazinha sua vai mudar alguma coisa? O que você está fazendo é cuspir no prato que te alimenta. Tá querendo bancar o mártir? Então vai ser tratado como tal. E mártir, você sabe, só vira lenda depois que morre. O saguão estava imóvel. Só a voz de Rafael preenchia o ar. Só ela existia agora. Silveira olhava fixamente para o monitor. Não havia mais o que interpretar. Não era metáfora, não era ameaça implícita, não era ironia mal compreendida. Era um aviso direto, deliberado, frio. Um tipo de intimidação que só quem se sentia inatingível era capaz de fazer com tanta tranquilidade. Você vai ficar quieto, vai seguir o fluxo, vai assinar o laudo que mandarem. E daqui a 2 anos, se fizer tudo certinho, te arrumo uma vaga numa obra lá no sul. Longe, discreta, onde você não vai incomodar ninguém. É pegar ou sumir. Quando o áudio terminou, houve um segundo de vazio absoluto. Um segundo em que até os sistemas automáticos de notificações da firma pareceram parar. Então,
veio a reação. Baixas, mas visíveis. Um advogado júnior fechou discretamente a aba do LinkedIn que estava aberta. Um outro pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para alguém que provavelmente não sabia que aquele momento seria decisivo. A imagem pública de Rafael Brandão estava desmoronando ali em tempo real diante de olhares que antes o reverenciavam. E ele sabia disso. Rafael tentou dizer algo, mas a voz não saiu. A garganta seca, a boca aberta em meio gesto. Nenhuma palavra veio. Silveira quebrou o silêncio. Isso é chantagem corporativa, abuso de poder, obstrução de denúncia técnica, intimidação com viés de ameaça física. E você usou os recursos de uma empresa para sustentar isso. Rafael, você está em território criminal agora. O silêncio permaneceu. E então Célia Serena disse: ele não está em território criminal agora, ele sempre esteve. Só que ninguém nunca teve coragem de apertar play. A pasta ainda tinha outros itens, mas não eram mais necessários. Bastou aquele áudio. Bastaram aquelas frases. Era como se o prédio inteiro tivesse ouvido. E de certa forma ouviu. Porque dali o arquivo não ficaria só ali. Não era mais questão de justiça, era questão de reputação. E a reputação, como Rafael sempre soube, é o capital mais volátil do mundo corporativo. Juliana se levantou. Dona Célia, deseja água? A senhora negou com a cabeça. Só justiça. Rafael se apoiou na parede. Estava visivelmente pálido. Silveira pegou o pendrive, colocou de volta na caixinha e virou para Rafael. Você precisa se retirar do ambiente, agora, antes que isso vire escândalo interno. Você quer que eu fuja? Quero que você não piore ainda mais o que já está irremediavelmente comprometido. Eles não têm o contexto, eles têm a sua voz, mas eu estava tentando proteger, você estava tentando calar. Não foi como parece, foi exatamente como parece. A entrada do elevador fez o tradicional ping. A porta se abriu e um homem de terno escuro, gravata vermelha e uma pasta preta desceu com passos firmes. Se identificou como representante do Ministério Público com mandado de requisição de documentos em mãos. Procurava Rafael Brandão. Célia se virou e, com a calma de quem esperou anos por aquele instante, disse: está ali, é aquele ali, o da voz no áudio. Rafael não tentou fugir. Não tentou disfarçar. Apenas baixou os olhos. O teatro da arrogância estava desmontado. O protagonista havia perdido o roteiro. O agente entregou o mandado a Silveira, que o recebeu como quem carrega um veredito. Mandado para obtenção imediata de documentos, gravações, registros internos e toda e qualquer informação relativa ao caso Alvorada Engenharia. O advogado respirou fundo. Vamos cooperar com tudo. Já estávamos organizando os arquivos. Rafael nem contestou. Apenas andou devagar até a cadeira, sentou e colocou as mãos sobre os joelhos, como um aluno repreendido. A imagem final daquela tarde seria lembrada por todos. Uma senhora de cabelos brancos, segurando uma pasta cinza como uma espada moral, um advogado em silêncio, finalmente impotente, e um escritório inteiro descobrindo que o homem que liderava com tanto orgulho era, na verdade, o responsável direto por enterrar um grito de alerta que poderia ter salvado uma vida. O som do áudio ainda ecoava nos corredores do escritório quando a imagem se fundiu em preto. E pela primeira vez, o espectador se afastava do presente. Voltamos no tempo. 1 mês antes da demissão de Daniel Menezes. Um canteiro de obras na periferia da cidade. Poeira no ar, britadeiras roncando, engenheiros gritando números entre planilhas e concreto. E ali, em silêncio, com um capacete riscado e botas cobertas de lama, Daniel observava os pilares recém-assentados da estrutura. Algo não batia. O concreto estava fora da especificação, e ele sabia. Abriu a pasta, revisou as notas fiscais da entrega do dia anterior. A firma terceirizada havia enviado um lote de material mais barato, com aditivos que enfraqueciam a resistência final. Risco estrutural em até 35%, anotou ele, com a caneta vermelha. Na prancheta, começou a rascunhar um relatório. Na última linha escreveu: se essa estrutura suportar o segundo andar, será por milagre.
Era engenheiro, mas também filho de pedreiro. Sabia que quando o cimento fala, ninguém pode fingir que não ouviu. No fim do dia, subiu até o escritório central e pediu reunião com a diretoria. Lá, sentou-se diante de 3 homens de terno. Um deles, Rafael Brandão. Daniel explicou tudo. Tabelas, notas, comparações técnicas, riscos de desabamento. Falou com precisão cirúrgica. Quando terminou, Rafael mexeu a cabeça devagar, como quem ouve mais do que entende. Olha, Daniel, a gente admira a tua dedicação, mas não é assim que o mercado funciona. Esse lote foi autorizado. A firma está dentro dos padrões da licitação. Se você mexer nisso, vai levantar poeira desnecessária. E a obra vai parar. E isso, meu amigo, ninguém aqui quer. Nem você. Daniel insistiu. Rafael endureceu. Você prefere ter razão ou manter seu emprego? Naquela noite, Daniel escreveu uma carta. Para a mãe. Era a 3ª que escrevia naquela semana. As 2 anteriores ele rasgou. Mas aquela ele guardou. Começava assim. Mãe, se um dia essa história vier à tona e meu nome aparecer, eu quero que o mundo saiba que eu não sou um herói. Eu sou só alguém que não conseguiu dormir ignorando o que viu. Eu não tenho coragem de te contar tudo isso pessoalmente, porque sei que vai doer. Mas também não consigo te esconder para sempre. A letra era firme, mas algumas palavras tinham marcas de água. Chorava enquanto escrevia. No parágrafo seguinte, revelou tudo. A pressão da diretoria, o aviso velado de que ele seria cortado se insistisse, a sensação de estar falando com paredes de mármore. Eles me chamaram de idealista, como se fosse ofensa. Disseram que esse mundo é feito para quem se adapta, mas eu nunca te vi baixar a cabeça, mãe. Quando papai morreu, você encarou o mundo inteiro sozinha. Lavava, roupa de madrugada, costurava de dia, cozinhava à noite. Eu nunca vi você trapacear para sobreviver. Se isso é idealismo, então me deixa ser idealista até o fim. A carta terminava com um pedido estranho. Se um dia eu não estiver mais aqui, e essas verdades ainda estiverem escondidas, por favor, mãe, conta para alguém. Não por mim, mas porque talvez alguém ainda se importe. Daniel não buscava justiça, buscava paz. Não lutava contra Rafael, lutava contra a ideia de que o silêncio é sempre mais seguro que a verdade. Na semana seguinte, foi desligado da obra. A justificativa, incompatibilidade com os valores da empresa. No RH, recebeu um cheque, um sorriso falso e uma carta de recomendação genérica. E nunca mais voltou. Voltamos ao presente. No saguão do escritório, Célia segura aquela carta. Está envelhecida, as bordas manchadas. O envelope tem o nome Mãe escrito em azul escuro. Ela a entrega a Silveira. Se quiser entender por que eu vim até aqui, leia isso. O advogado lê em silêncio. Depois de 3 minutos, limpa os olhos com a manga do paletó. Não diz nada. Mas naquele silêncio, algo muda. O caso não era apenas sobre corrupção. Era sobre um rapaz que ainda acreditava que o certo é mais forte que o conveniente, e pagou por isso com tudo. Rafael observa de longe. Pela primeira vez parece menor. Menor que a mulher diante dele. Menor que o garoto da carta. Menor que seus próprios erros. Aquela carta o expunha, mais que qualquer gravação, porque revelava o contraste. Onde um via lucro, o outro via vidas. Onde um via riscos calculados, o outro via consequências humanas. A diferença entre cinismo e consciência. E por isso doía mais, porque a queda dele não era técnica, era moral. Juliana, a recepcionista, aproxima-se da pasta e tira uma cópia da carta. Com licença, dona Célia. Posso escanear? Acho que isso precisa ser arquivado. Célia consente com a cabeça. Silveira coloca a carta no centro da mesa e diz baixinho: ele não morreu à toa. Não mesmo. A sala estava em silêncio absoluto. Nem os celulares vibravam. Célia, firme, havia acabado de concluir a leitura do último e-mail de Daniel aos colegas. Um agradecimento técnico, objetivo, educado. Nada dramático, nada alarmante. Mas foi aí que ela abriu o envelope menor. Um que estava dentro da pasta, escondido atrás dos recortes.
Era uma carta, escrita à mão, num papel amarelado, com as margens rabiscadas. Quando ela começou a ler, até os advogados interromperam a respiração. Mãe, se essa carta chegou até você, é porque o sistema venceu, mas não calou, não por completo. As primeiras linhas pareciam ser escritas por alguém que ainda lutava contra a decisão final. Não é fácil desistir de viver quando se foi criado por alguém como você, mas, às vezes, viver também é traição, e eu não consigo mais me trair todo dia, sorrindo para chefes que sabem de tudo e fingem não ver nada. A cada linha, as palavras ganhavam mais nitidez, mais dor. Daniel falava de pesadelos, de perseguições sutis, de cochichos entre os corredores, de contratos que sumiam da sua mesa e reapareciam assinados, com cláusulas que ele não redigira. Ele relatava ter sido chamado de moleque por alertar sobre falhas estruturais. Dizia que seu e-mail de denúncia ao CREA nunca foi respondido. Achei que coragem bastava, que bastava apontar o erro e pronto, que alguém mais, forte mais acima, tomaria conta do resto. Mas sabe o que aconteceu, mãe? Me jogaram para baixo, me desautorizaram em silêncio, me transferiram sem motivo. Começaram a revisar cada relatório meu como se eu fosse um perigo, e quando não consegui provar o óbvio, virei o louco da planilha. Célia parou por um instante. O público estava em prantos. A próxima parte da carta descrevia a demissão. Fui convidado a seguir novos rumos. Não assinaram nada com culpa, não gritaram, foram cordiais, até demais. Porque o silêncio educado é a arma mais perversa da covardia moderna. Ninguém me demitiu. Me ejetaram, me esvaziaram. Daniel escreveu que ficou semanas tentando vagas, mas o setor estava fechado para ele. As construtoras se falam, os chefes se avisam. As portas não se trancam, elas somem, e a conta bancária dele virou um buraco. Passei a sentir vergonha de ir ao mercado, vergonha de existir, porque ser íntegro, mãe, é lindo só no discurso de formatura, mas era a parte final que dilacerava. Daniel começava a escrever para o futuro como se falasse com a mãe após o ato. Eu queria ter sido forte para aguentar, mas a vida começou a doer mais do que a morte, e isso não tem manual, nem cálculo estrutural. Só queria que a senhora soubesse que não falhei por fraqueza. Falhei por excesso de lucidez num mundo que recompensa a anestesia. E então, como num gesto cruelmente poético, ele deixava instruções para que a carta só fosse lida em público se a mãe achasse necessário. Eu confio no seu critério, como sempre confiei. Se você estiver lendo, é porque achou que valia. Rafael, que até então havia se mantido imóvel, começou a tremer visivelmente. O rosto dele empalideceu. Tentava manter a compostura, mas o suor denunciava. Um espectador gritou: "Assassino branco de gravata!" O apresentador tentou interromper, mas Célia levantou a mão com firmeza. Eu ainda não terminei. E seguiu: "Mãe, se o Senhor Silveira estiver aí contigo, diga a ele que não quero um mártir. Quero justiça. E justiça não se faz com estátua. Se faz com memória, com processo, com consequência e com coragem de continuar onde eu parei." As últimas linhas não eram amargas, eram ternas. Daniel agradecia pela infância, pelas noites de miojo improvisado e pelo colo silencioso nas crises da faculdade. O mundo não merece o tanto que você ama, mãe, mas alguém vai merecer. Um dia. Alguém vai ouvir essa história e mudar o rumo. Nem que seja só um, aí tudo vale. Célia guardou a carta com delicadeza. O auditório não aplaudiu. Não tinha clima para isso. Muitos estavam em pé, chorando. Um jornalista que transmitia ao vivo engasgou no ar. Isso não é mais um caso isolado. Isso é uma implosão moral ao vivo. O promotor responsável pelo caso, que estava no canto da plateia, levantou. Caminhou até o palco, pediu o microfone. "Senhora Célia, peço licença. Em nome do Ministério Público e do meu falecido irmão, também engenheiro civil, eu peço perdão à senhora e prometo, esse caso não vai ser mais um relatório arquivado." A plateia, ainda em choque, não reagiu de imediato. Mas o olhar de Célia disse tudo.
Não era um pedido de desculpas que ela queria. Era ação, era cadeia, era mudança. Mas ouvir isso de um homem da lei era ao menos um começo. A transmissão encerrava com a câmera fechando no rosto de Rafael, completamente estático. A máscara de herdeiro racional tinha caído. O suor virava desespero. A maquiagem se dissolvia. Os lábios tremiam. Ele sussurrou algo que o microfone não captou, mas o olhar dele dizia tudo. Ele havia entendido. Aquilo não era mais uma disputa entre gerações. Era um julgamento público. E ele já estava condenado. A carta do filho morto se tornara o libelo mais poderoso que o país já vira. E a mãe era agora sua voz viva. O país ainda digeria a carta de Daniel quando o apresentador, em voz trêmula, anunciou: o que parecia um caso isolado é apenas a primeira peça de um dominó ético devastador. A câmera focou novamente na pasta sobre a mesa, mas agora Silveira retirava um novo envelope lacrado, com o brasão da Ordem dos Engenheiros impresso. Dentro dele estavam os registros de outros 7 profissionais que haviam sofrido retaliações similares. 7 histórias, 7 rostos, 7 vidas desmontadas em silêncio. O primeiro caso era de Márcia Regina Farias, engenheira hidráulica do interior de Minas. Denunciou superfaturamento em adutoras e sumiço de verbas da Copasa. Foi transferida para um distrito sem saneamento, onde não havia função técnica compatível. Um mês depois, entrou com processo por assédio moral, que nunca foi julgado. A segunda vítima, Guilherme Freitas, técnico em segurança do trabalho, gravou um áudio de uma reunião onde seu chefe dizia: quer salário ou quer heroísmo? 2 dias depois, recebeu aviso prévio. Seu áudio viralizou no WhatsApp. Mas ninguém o contratou desde então. Silveira apresentou ainda o caso de Adelson Nogueira, fiscal da Prefeitura de Aracaju. Foi perseguido por barrar obras de uma empreiteira com ligações políticas. Sofreu 2 tentativas de invasão em casa. Pediu proteção institucional. Responderam com: estamos apurando. Teve que mudar de cidade. Vivia hoje como motorista de aplicativo. O 4º caso envolvia uma jovem recém-formada, Nayara Lopes, que recusou-se a assinar um laudo técnico adulterado. No dia seguinte, foi acusada de insubordinação técnica e desligada sem direito à defesa. A empresa a processou por prejuízos morais. Cada nome revelado ampliava o clima de horror coletivo. Mas foi o caso do engenheiro Raimundo Gonçalves, de Teresina, que calou a sala. Ele havia morrido num acidente de moto 2 anos antes, mas dias antes do acidente, havia mandado uma carta registrada à corregedoria da obra em que atuava, denunciando rachaduras mascaradas com reboco. A carta nunca foi protocolada. Quando a viúva procurou a pasta do marido, encontrou apenas cópias rasgadas e fotos deletadas. A gente achou que tinha sido acidente, dizia a nota da família. Mas depois do caso Daniel, a dúvida virou certeza. O 6º relato vinha do norte. Joelma Cardoso, engenheira agrônoma, havia sido expulsa de um projeto de irrigação por questionar o uso de produtos vencidos em grandes lavouras financiadas por políticos locais. Sua denúncia foi abafada. A empresa alegou que ela havia infringido o código de conduta por exposição indevida da marca. O último nome, o 7º, era Mário Luiz Moretti, servidor concursado do DNIT, que protocolou 11 denúncias de corrupção entre 2016 e 2020. Nenhuma resultou em investigação formal. Em 2021, foi internado em uma clínica psiquiátrica por depressão aguda. Ele próprio pediu que seus relatos fossem publicados, caso um dia alguém tivesse coragem de abrir a primeira porta. O padrão era claro, assustador e devastador. Quem falava desaparecia, não em sentido literal, mas em forma de apagamento civil, carreira implodida, imagem manchada, redes de influência acionadas para desacreditar, transferir, silenciar. Célia, mesmo ouvindo aquilo tudo, permanecia ereta, o rosto cansado, mas o olhar cada vez mais firme. A história de seu filho havia tirado a tampa de um esgoto nacional, e agora o país inteiro via o cheiro. O promotor voltou à frente da câmera.
Já requisitamos todos os documentos e informo que será instaurado em caráter excepcional um inquérito nacional sobre crimes de assédio institucional, improbidade e conivência. Um jornalista perguntou: vai haver prisão? O promotor não titubeou. Se depender de nós, sim, e não será simbólica, será exemplar. A lei será maior que o lobby. Um burburinho cresceu. Muitos ali já sabiam. Nomes poderosos começariam a aparecer. Rafael tentava sair discretamente, mas foi contido pela equipe de produção. O público exigia que ele ficasse até o fim. Um senhor gritou: agora você vai ouvir o que vocês fizeram com o Brasil. O herdeiro recuou. Silveira então pegou a palavra mais uma vez. Eu fui advogado de empresas como a do senhor Rafael, mas hoje devolvo meu número da OAB, porque não é mais possível usar o direito como muralha de proteção da canalice. Entregou seu crachá, um gesto simbólico, mas, ali, ele se tornava outra coisa, um aliado da memória. O bloco finalizou com uma imagem projetada no telão, o rosto de Daniel, ladeado pelos outros 7 engenheiros perseguidos. No fundo, a frase que estava na sua carta: se você estiver lendo isso, é porque alguém teve coragem de continuar onde eu parei. A frase viralizou. Virou hashtag, camiseta, projeto de lei. Mas antes de tudo isso, virou consciência. Porque naquele dia, o Brasil inteiro finalmente entendeu. O silêncio sempre teve dono, mas a verdade também pode ter. O clima já era de combustão emocional quando o apresentador recebeu um bilhete da produção. Leu, empalideceu, levantou-se e anunciou: senhoras e senhores, acabamos de receber uma informação oficial. A câmera cortou para os bastidores. Um grupo de agentes federais entrou no auditório. No centro, o delegado Rodrigo Vasconcelos, conhecido por investigações contra cartel de obras públicas, subiu ao palco, microfone na mão, voz firme. Estamos aqui em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido há 17 minutos pelo juiz federal da 9ª Vara. A plateia explodiu em murmúrios. Rafael arregalou os olhos. O delegado prosseguiu. Rafael Antunes de Almeida, o senhor está sendo preso preventivamente pelos crimes de coação no curso do processo, destruição de provas, formação de quadrilha, assédio institucional e participação em esquema de fraude técnica com dano potencial à vida humana. Um silêncio de tribunal se instaurou. Rafael tentou se levantar, mas as pernas falharam. Sentou-se de novo, arfando. O promotor se aproximou, tirou do bolso um envelope plástico lacrado e mostrou à câmera. Aqui está a cópia do áudio em que o senhor Rafael ordena a demissão de Daniel por ser detalhista demais. As imagens de Rafael ainda negando tudo, dias antes, começaram a circular nos telões. Ele chamava Daniel de jovem impressionável. Dizia que ninguém foi punido por tentar ser correto. Agora a máscara caía. O delegado revelou que, além do áudio, havia mensagens apagadas recuperadas por perícia, prints de grupos corporativos com escárnio contra funcionários que denunciavam falhas. Num deles, Rafael escrevia: prefiro que a estrutura caia a que esse moleque continue aqui com cara de mártir. A frase congelou o auditório. O país estava assistindo, ao vivo. Os agentes se aproximaram. Rafael gritou: isso é um circo! Eu sou herdeiro! Eu tenho sócios! Tenho contrato com o Estado. O delegado não piscou. E é justamente por isso que está sendo preso agora, senhor, por usar essa estrutura para destruir vidas. Ao fundo, alguns aplaudiram, outros choravam. Rafael foi algemado. Uma mulher na plateia se levantou e disse em voz alta: por Daniel, e por todos os que vocês enterraram sem cova. Os jornalistas narravam como em final de Copa. Manchetes pipocavam: cai o Império Antunes, justiça histórica ao vivo. Engenheiro vira, símbolo nacional. Enquanto era levado, Rafael virou o rosto para Célia. Tentou falar algo, mas ela apenas o encarou com um silêncio mais forte que qualquer palavra. O país inteiro viu o olhar da mãe que não odiava, mas que jamais perdoaria. Ao fundo, o promotor lia o documento de indiciamento. Era técnico, frio, implacável.
nome por nome dos envolvidos, obra por obra. A pasta de Daniel agora era prova em processo criminal. A ONG Transparência Estrutural, recém-criada por Silveira com ex-colegas de Daniel, entraria como assistente de acusação. A guerra estava só começando. A transmissão começou a receber ligações ao vivo de outros denunciantes. Uma mulher do Rio chorava ao telefone. Meu marido passou pelo mesmo, mas não teve coragem de se matar. Virou um zumbi. Um engenheiro do Pará relatou que foi afastado por não compactuar com medições falsas. Os relatos se multiplicavam. O apresentador pediu silêncio. O delegado interrompeu. Temos mais 2 mandados sendo cumpridos neste momento. O vice-presidente da construtora e um assessor parlamentar estão sendo detidos agora, em Brasília. O escândalo ganhava proporção nacional. O sistema inteiro começava a ruir. Rafael, já do lado de fora, tentava esconder o rosto dos flashes. Mas não havia mais para onde fugir. Sua imagem estava em todos os canais. Até mesmo políticos que haviam sido seus aliados começaram a emitir notas de repúdio. O ministro da Infraestrutura prometeu uma força-tarefa para revisar obras ligadas ao grupo. A OAB anunciou a abertura de sindicância contra os advogados envolvidos na blindagem jurídica da empresa. Em poucas horas, o que era uma prisão isolada virava um terremoto institucional. Célia foi chamada de volta ao palco. Perguntaram se queria comentar a prisão. Ela respirou fundo. Isso não é uma vitória, porque não devolve meu filho. Mas talvez evite que outras mães enterrem os seus. E isso já é alguma coisa. O auditório aplaudiu de pé. Não era o fim, mas era o começo da queda. O símbolo da impunidade agora estava algemado. E o país, um país acostumado a esquecer, parecia finalmente disposto a lembrar. Na saída do palco, Célia encontrou o delegado. Ele a cumprimentou com respeito. Seu filho salvou vidas, mesmo depois de morto. Ela não respondeu de imediato. Olhou para o alto, depois para as câmeras. Não fui eu que ensinei isso a ele. Foi o contrário. Daniel que me ensinou que ser bom, às vezes é perigoso. Mas é o único jeito que vale a pena. Silveira chorava discretamente no fundo. Aquela mãe que começara humilhada em um programa de auditório, agora era o rosto da resistência civil. O bloco finalizou com uma tomada em câmera lenta. O camburão levando Rafael, os aplausos da plateia e a carta de Daniel, impressa num banner ao fundo. Se você estiver lendo isso, é porque alguém teve coragem de continuar onde eu parei. Meses haviam se passado desde a prisão de Rafael. O caso se transformara no maior escândalo corporativo da história recente do país. O julgamento era transmitido ao vivo por todos os canais. Célia estava lá, sentada na primeira fila, ao lado de Silveira, agora coordenador da ONG Transparência Estrutural, que reunia mais de 200 engenheiros voluntários. O promotor lia, um a um, os nomes das vítimas indiretas, obras adulteradas, laudos falsificados, licitações viciadas. Mas, ao fim, voltou ao que realmente importava. Tudo começou com a recusa silenciosa de um engenheiro chamado Daniel. Rafael estava irreconhecível, magro, abatido, a arrogância evaporada. Seus advogados tentaram argumentar que ele apenas seguia o fluxo do mercado. O juiz rebateu com frieza. Fluxo que destrói vidas não é mercado, é crime. A sentença foi lida em voz firme, 23 anos de prisão. Mais 4 envolvidos também foram condenados. Mas o julgamento, embora necessário, era apenas o epílogo jurídico. O verdadeiro legado se manifestava fora dos tribunais. Cursos técnicos agora ensinavam ética com o nome Módulo Daniel Almeida. Universidades criaram premiações para denúncias fundamentadas, um sinal de que algo havia realmente mudado. A ONG criada por Silveira havia se espalhado por todo o território nacional. Criaram um sistema anônimo de denúncias com validação técnica feita por engenheiros independentes. Em 6 meses, haviam contribuído para mais de 70 investigações. Mas mais que números, estavam recuperando a confiança de profissionais que antes tinham medo de falar. Célia passou a visitar escolas, universidades, congressos, não como celebridade,
mas como alerta vivo. Ser ético é perigoso, dizia, mas ser cúmplice é muito mais. Sua voz, antes invisível, agora ressoava como símbolo de um país que decidia não esquecer. Durante uma homenagem em Brasília, ela recebeu uma medalha ao mérito cívico. Na cerimônia, o ministro da Justiça tentou abraçá-la. Ela recuou educadamente. Não fiz isso por medalha. Fiz porque sou mãe. O gesto virou manchete. Aquela mulher, que meses antes havia sido humilhada em rede nacional, agora dava lições públicas de dignidade. Seu rosto estamparia futuramente a nota de R$ 20 de uma moeda comemorativa lançada pelo Banco Central, chamada Engenharia da Coragem. No verso, uma frase de Daniel. A estrutura mais importante é a consciência. O programa, onde tudo começou, aquele auditório que expôs Célia ao escárnio, tentou convidá-la de volta. Ofereceram dinheiro, palco, uma homenagem especial. Ela recusou. Preferiu visitar o canteiro de obras, onde o filho fizera seu último laudo. Ali, técnicos instalaram uma placa com a foto dele e a inscrição: "Aqui alguém teve coragem de dizer a verdade." Célia chorou em silêncio. Colocou uma flor branca no chão. Silveira, ao lado, não disse nada. Apenas colocou a mão em seu ombro. A justiça institucional havia sido feita, mas a justiça íntima, essa ainda sangrava. Num documentário internacional, jornalistas da BBC perguntaram a Célia se ela perdoava Rafael. A resposta foi seca. "Não tenho tempo para isso. Tenho tempo para continuar o que Daniel começou." O vídeo viralizou. Mais de 80 milhões de visualizações. A hashtag Engenharia da Coragem foi traduzida para 12 idiomas. O rosto de Daniel foi pintado em muros, camisetas, capas de cadernos escolares. Mas, talvez o mais simbólico tenha sido o mural pintado por um grupo de estudantes no interior da Bahia. Daniel, de braços abertos, com plantas de obras brotando do peito como flores. "Ele era só um engenheiro", dizia o letreiro. "E isso era tudo." Durante uma audiência pública sobre reforma das agências de fiscalização, um deputado tentou desqualificar a ONG. Disse que ela era emocional demais, pouco técnica. Célia pediu a palavra. "Meu filho morreu por excesso de técnica. Que faltou foi humanidade. E é isso que a nossa ONG traz." O plenário inteiro ficou em silêncio. Não se tratava mais de politicagem. Era sobre o país que o Brasil queria ser. E sobre quantos filhos mais precisaríamos perder para aprender. No último evento do roteiro, um congresso internacional de engenharia na Holanda, Célia foi convidada a encerrar a conferência. Ela subiu ao palco com um papel na mão. Respirou fundo. Disse: "Eu li uma vez que quando a fundação de um prédio está rachada, só há duas opções: esconder o dano ou reconstruir. Meu filho escolheu reconstruir, mesmo sabendo que podia ruir junto com o que tentava salvar." Uma salva de palmas comoveu até os tradutores simultâneos. Antes de descer, ela olhou para a câmera como se falasse diretamente com quem ainda silencia diante da injustiça, quem ainda vive na sombra, quem ainda tem medo. Disse com calma: "O silêncio protege o culpado. A coragem, quem ainda vai nascer."